Glória a Deus. Como estávamos falando, queridos, a depressão tem ceifado a vida de muita gente. A depressão tem tirado a vida de muitas pessoas. Na verdade, muita gente tem se deixado levar por essa situação caótica, por essa situação, essa calamidade que tem acontecido. Nós temos visto hoje em dia, queridos, a depressão na vida de todo tipo de ser humano. Antes se pensava só na questão de adultos. Hoje nós vemos não só adultos, mas nós vemos crianças já, com alto grau de depressão. Crianças em que deixam, que não são entendidas, compreendidas, e a depressão acaba aqui ceifando a vida dessas pessoas. Então, queridos, como esse é o mês de falar sobre esse assunto, sobre a depressão, também estamos aqui incumbidos nessa noite de falar sobre esse assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Em cima. Aleluia. Digno é o Senhor de ser adorado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A depressão. Na Bíblia nós vamos encontrar diversas pessoas que viveram momentos de depressão. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 3 pessoas, que é Elias, Jeremias e Noemi. Amém? Foram 3 pessoas, em muitos. Davi viveu um momento de depressão um pouco. Jesus passou uma noite de extremo estresse. Amém? Algumas pessoas ao pregar falam que Jesus teve ali um momento de depressão naquela noite, que foi a noite para ele ser crucificado, nós tivemos outras pessoas que passaram por essa situação, amém? Que hoje é denominada depressão. Louvado seja o Senhor. Queridos, o que é depressão? O que é depressão? Depressão, cientificamente, o que dizem os especialistas, a depressão é uma doença causada no cérebro por falta de algumas substâncias geradas pelo cérebro. O nosso cérebro, ele precisa de gerar o seu próprio. O nosso cérebro precisa gerar algumas substâncias em que traz o seu funcionamento. E a depressão, de acordo com os cientistas, de acordo com os médicos, ela é o interrompimento ou o desequilíbrio. O interrompimento porque o cérebro deixa de gerar 2 substâncias importantíssimas
para o funcionamento do cérebro. É o que dizem os especialistas. Amém? É impressionante como funciona. É impressionante como o corpo humano funciona. O corpo humano, cada pedaço do corpo humano, cada membro, cada órgão, trabalha de uma forma. O cérebro, ele precisa de alguns elementos para a sua funcionalidade, para que ele possa desenvolver bem o seu trabalho, para que ele possa passar para o corpo aquilo que o corpo precisa para a sua sobrevivência. E a sobrevivência do corpo, querido, não é só comida, não é só bebida. A sobrevivência do corpo vai além disso. A sobrevivência do corpo vai além da comida e da bebida. Precisamos ter alguns cuidados. Não mexe, mãe. Deixa ele não vai mexer. Se ele se sentir atacado, aí ele pode querer mexer. Então, o que acontece? Só senta, mãe. Ele não vai mexer com a senhora, senão ele já tinha mexido. Por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor de ser adorado nessa noite. De acordo com os médicos, queridos, o desequilíbrio de dois importantes neurotransmissores que o cérebro precisa para o seu funcionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu tirei do esboço e não coloquei aqui. Aleluia. Existem duas substâncias geradas. Uma é a questão da adrenalina, tem um outro nomezinho, mas é porque eu fiz o esboço e na hora de passar limpo, eu não coloquei aqui. É impressionante. Glória a Deus. Tive todo o cuidado de pesquisar sobre o assunto e na hora de escrever, não escrevi o que era necessário. Mas está no esboço lá em casa, em algum lugar. Amém, queridos? Uma é a questão da adrenalina, é um nomezinho que tem tudo a ver com essa situação. E tem uma outra situação também que eu esqueci de botar o nome, é um nome muito grande, muito difícil. Amém? E essas duas substâncias, quando o cérebro não consegue gerar essas substâncias, há um desequilíbrio no cérebro. E logo a falta dessas substâncias, ela gera o desânimo, a tristeza, ela gera angústia, ela gera aquele sentimento de impotência, né? Gera a vontade de morrer. De acordo com a ciência, a falta dessas substâncias no cérebro gera esses sintomas. E então, os médicos tratam de forma que, com medicação, a fim de que essas substâncias venham ficar equilibradas.
Então eu quero te dizer, muitas das vezes as pessoas perguntam, não sabem o porquê. Por que a depressão? Algumas pessoas acham que depressão é uma brincadeira, uma frescura, como muitos dizem. Queridos, depressão não é frescura. Depressão não é uma brincadeira de mau gosto. Depressão não é alguém querer dar uma de esperto para ficar em casa. Eu coitadinho. Não. Depressão é coisa séria. Depressão é uma falha no seu cérebro. É um desequilíbrio no seu cérebro, ou no cérebro de alguém que está passando por essa situação. Quando você olhar alguém, querido, eu não sei, eu quero morrer, eu quero me esconder, eu quero ficar só deitado, eu quero ficar só... Entenda, essa pessoa está passando por uma situação difícil, chamada depressão. Então, essa pessoa precisa ser compreendida, essa pessoa precisa ser respeitada, essa pessoa precisa ser cuidada. É fácil lidar com alguém que tem depressão? Não é. Não é fácil lidar com alguém que tem a depressão, queridos. Porém é necessário, porém é importante, porém se faz necessário se lutar. Se há alguém na sua casa, se há alguém na sua família que tem problema de depressão, lute, insista, tenta convencê-lo de que isso é sério e que essa pessoa precisa buscar um tratamento. A depressão traz vergonha. Geralmente as pessoas que têm depressão, elas têm vergonha de assumir o que está vivendo, de assumir, de aceitar, de compreender o que está passando. Porque esse desequilíbrio do seu cérebro, isso gera esse tipo de situações. Isso tira a vontade da pessoa de lutar. Tira a vontade de lutar. Mas como? E por que existem pessoas, como é o caso das que vamos ver essa noite? A depressão, ela não escolhe uma pessoa por ser assim ou assado. Ela não tem essa situação se o cara é rico, se o cara é pobre, se a pessoa é bonito, se é feio. A depressão, ela é uma situação em que todo ser humano pode passar por ela. Eu vou contar aqui a história de Elias. Quem é Elias? No livro de 1 Reis, no capítulo 19, mostra Elias vivendo uma situação depressiva. Elias é um homem escolhido por Deus. Elias é um homem que Deus escolheu para pregar a sua palavra. É um homem que dedicou a sua vida para fazer a obra do Senhor. Elias é um homem que Deus usa para matar algumas pessoas. Matar, naquela época, queridos, Deus tratava assim. Deus usou Elias para fazer milagres. Deus usou Elias para trazer o povo de volta, o povo de Israel, de volta aos caminhos do Senhor. Deus tratava com Elias.
Deus usou Elias para falar com o rei. Deus usou Elias para levar o evangelho. Hoje de evangelho, que nós chamamos, na época, era a mensagem de Deus. Quando Deus precisava falar com alguém, então ele usava o profeta. Elias era um profeta em que tinha uma comunhão com Deus, e que tinha com Deus, sabe, uma intimidade. Um certo dia, Elias estava em um lugar e os homens foram buscar Elias para levar até o rei. E então Elias disse: ei, se eu sou homem de Deus, então desce o fogo e consome. Ei, por 3 vezes Deus fez descer fogo do céu e consumiu uma quantidade de soldados. Deus usa Elias. Um certo dia, Deus faz com que Deus coloca Elias numa situação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Havia naquela época, como não é diferente hoje, a questão da idolatria. E Deus queria tratar com o povo, porque Deus, que é o Deus de Israel, naquela época, naquele momento, o povo de Israel não queria ser povo de Deus. Começou a adorar outros senhores. O rei, junto com a sua esposa, começou a trazer outros deuses para aquele povo. E o povo começou a se ajoelhar, a se prostrar diante de outros deuses. E um certo dia o Senhor disse: vai lá, Elias. E Deus manifestou a sua glória através de um milagre tremendo. Deus fez com que o Senhor, Elias, pudesse ser reconhecido como um grande homem de Deus naquele dia. Mas quando certo dia Elias se depara, depois de grandes vitórias, Elias se depara com seus sentimentos arruinados. Elias não entendia o que era depressão, e nem mesmo o que era a depressão que ele estava sentindo. Talvez ainda não havia um diagnóstico para essa situação. Mas Elias, agora um homem que Deus usara para fazer grandes obras, Elias se sente amedrontado. Elias não tinha uma derrota, querido. Elias tinha ali, naquele momento, ele sabe, era um homem que Deus escolheu para vencer. Mas em um determinado momento, Elias se sente acuado, amedrontado, entristecido. Mas entristecido por quê? Às vezes é o que a gente pergunta. Às vezes você pergunta assim: mas por que fulano de tal está com medo? Por que fulano de tal está triste? Por que fulano de tal não tem necessidade de passar por isso? Fulano de tal, o Raimundo, o Antônio, não tem necessidade porque o Antônio tem dinheiro. O Antônio tem carros do ano. Raimundo tem não sei o quê. Então, quando você olha para aquela pessoa, você diz: essa pessoa não tem por que ter depressão. Olha, Elias era um homem que fazia milagres. De repente, Elias é cometido dessa situação. Aí eu estava analisando, queridos, não tem, sabe, não existe um estado para a pessoa. A qualquer momento, como eu falei, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja negro, seja branco, seja amarelo, vermelho, não importa. Quantas pessoas, um certo dia eu estava assistindo naquele Cidade Alerta,
uma mulher advogada, bem-sucedida no Rio de Janeiro, uma pessoa que não tinha por que ela ser depressiva, não tinha por que ela ter depressão, mas ela lutava no silêncio, ela lutava calada, sem dizer a ninguém, que ela tinha uma depressão aguda, uma depressão profunda. Ela passava por essa situação todos os dias. As pessoas olhavam para ela e ela estava sorrindo. Mas ela estava no seu íntimo. Ela estava sofrendo, sendo consumida por aquela situação. Um certo dia, ela foi até o morro, contratou um traficante, pagou para esse traficante coisa de 10 mil reais. E ela combinou com ele, ela disse: olha, eu quero que tu me mate. Ela combinou com aquele rapaz: olha, tu me mata e me enterra e não fala para ninguém. Eu vou te dar 10 mil reais. Eu assisti na televisão. O rapaz assim fez, matou a mulher, enterrou. Foi descoberto, porque a polícia, quando quer descobrir, descobre. Começou a investigar e até chegou no rapaz. Depressão. Você não sabe o que passa às pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Então precisamos entender, compreender. A depressão, queridos, ela não tem cara bonitinha ou feinha. E geralmente as pessoas com depressão não querem passar para as outras que ela tem, porque, como eu falei, às vezes um dos sentimentos da depressão é vergonha de dizer o que está passando. Para muita gente é muito difícil. Eu ia ao psicólogo, eu ia até o CRAS, eu ia até o psiquiatra. As pessoas vão pensar o que é de mim. Sentimento de fraqueza, sentimento de vergonha, sentimento de derrota. Elias começa a sentir essa situação. Elias começa a passar por essa situação. Um certo dia o Senhor, como tinha com ele uma comunhão, Senhor, vai lá, aparece um varão e diz: ei, Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Aí Elias vai se chorar, vai dizer: sabe, meu Senhor, é porque a rainha está me procurando, ela quer me matar. É porque o rei está me procurando, ele quer me matar. Ei, antes disso, Elias tinha matado mais de 300. Uma grande quantidade de homens. A espada. Quero te dizer que naquele tempo, o profeta, Deus usava também para matar pessoas. Mas isso é uma loucura. Não é loucura, não. Naquele tempo Deus tratava assim. Hoje tem profetas que também matam pessoas, mas é sem a mando de Deus, é fazendo a sua própria vontade. O profeta hoje é para levar a vida. O profeta hoje é para dar vida. O profeta hoje é para morrer pelo Evangelho, se necessário for. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época o Senhor tinha acabado de dar a ele essa vitória. Elias, mas os outros, depois que Deus manifestou a sua glória, Deus fez isso. De repente, Elias se encontra depressivo, jogado numa caverna, se sentindo um homem perdedor, se sentindo um homem envergonhado, se sentindo um homem perseguido.
Então nós vamos ver um outro caso, que é o caso de Jeremias. Jeremias era outro profeta, e aí, o que causa a depressão, Isaías? Como é que alguém que está ganhando, que está vencendo, que está prosperando, pode se encontrar com depressão? Mas aí eu te pergunto, ou você pergunta nessa noite, alguém também que a todo dia é perseguido, é humilhado, é açoitado, essa pessoa também pode viver em uma depressão. Essa pessoa também pode viver. Jeremias era esse homem. Jeremias era um homem que Deus usava. Jeremias era um homem que Deus tratava. Jeremias era um homem que Deus usava para a mesma coisa, tratar de Israel. Querido, tem situações que levam as pessoas à depressão. Trabalhar com gente, lidar com gente, e em muitos casos é algo sofrido. A imaginar que é o mesmo povo, duas pessoas com a mesma atividade, com a mesma missão. Jeremias, Deus começa a mostrar para Jeremias o que ele ia fazer se o povo não se arrependesse. O que era que Deus ia fazer se o povo não se consertasse? E então Jeremias via coisas terríveis. E logo Jeremias passou a sentir,